Estamos de volta com Casa Científica, o podcast oficial da Santa Casa de Feira de Santana. Meu amigo Edivaldo já está aqui, o convidado já está ali aguardando. Em breve iniciaremos um tema sensacional, importante para você. Fica aí. Voltamos para o Casa Científica, o podcast oficial da Santa Casa de Feira de Santana. Estamos aqui com meu amigo Edivaldo. Boa noite, doutor Edivaldo. Boa noite, Rodrigo. Prazer estar aqui mais uma vez com você. Nosso convidado está ali. Tudo bem, hoje nós temos aqui um ilustre convidado, né? Nós estamos aqui com o Dr. Aderbal Freire d'Aguiar. Dr. Aderbal, que é muito conhecido de nós, é um ortopedista, um especialista com atuação na área de osteometabolismo. Integra o nosso corpo docente de preceptores da Santa Casa, tem uma carreira muito consolidada na ortopedia baiana e vai ser uma honra para a gente conversar com uma pessoa assim, com esse gabarito. Pois é, doutor Aderbal, boa noite. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Edivaldo, um prazer estar aqui com vocês, fazendo parte aí da Casa Científica, da Santa Casa. Hoje a gente vai conversar de um tema que é um tema que muita gente gosta, muita gente tem curiosidade, tem dúvida. Eu vou iniciar, doutor Aderbal, te perguntando algo que eu acredito que no seu consultório seja dia a dia. A fratura no idoso é inevitável? A gente consegue prevenir essa fratura no idoso ou é algo inevitável? Olha, a fratura do idoso é a única fratura em que você pode evitar, é a única fratura que você pode prevenir. Se você trata o idoso, principalmente a mulher, depois da menopausa, tendo a prevenção, com os cuidados para a prevenção da fratura, ela não vai fraturar. Mas isso depende de um atendimento e um cuidado muito breve, muito inicial. Logo após a menopausa, 2 anos após a menopausa, toda mulher deve estar procurando um ortopedista e investigando seus riscos de ter uma consequência dessa, como uma fratura. Quando a gente fala de fratura em idoso, a gente lembra muito de osteoporose, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Aderbal, e a todos nós, as pessoas que estão hoje nos ouvindo, né, e vendo, porque nós temos um canal no YouTube, né, Santa Casa de Misericórdia, no YouTube. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre osteoporose, a relação que existe, você falou sobre a questão da idade da mulher, da menopausa, os fatores de risco, o que é osteoporose e quais são os fatores de risco para a osteoporose? Olha, a osteoporose é uma doença metabólica sistêmica que é caracterizada pela diminuição de massa óssea que leva a uma fragilidade dos ossos e, consequentemente, as fraturas, viu? Nós temos 2 tipos de osteoporose, a osteoporose primária e a osteoporose secundária. Felizmente, as osteoporoses primárias elas são mais comuns, certo? E são mais fáceis de tratar. Quando você pega um paciente, uma mulher principalmente, na pós-menopausa, que você pega toda uma história de vida dela, a história clínica dela, você vai ver, já dá para você classificar se é uma osteoporose primária ou secundária. Com os exames, com o exame físico, você já vai direcionando esse tipo de tratamento. Na osteoporose primária, que na pós-menopausa, aquela mulher que não tem risco nenhum de fratura, que não seja caucasiana, que não seja baixa, que não seja magra, que não fume, que não beba, que não tenha outras comorbidades, não tome medicações que causam desgaste, perda de massa óssea, essas mulheres elas devem ser investigadas a partir dos 60 anos de idade. Mas se ela tem algum desse fator de risco, ela deve ser investigada logo 2 anos após a última menopausa, a última menstruação, desculpe. No homem, a partir dos 65 anos. O homem tem o mesmo risco de fratura da mulher, sendo que o homem é mais lento. Ou seja, como o homem atinge um pico de massa óssea com maior idade, um pico maior de massa óssea, ele tem uma dificuldade maior em fraturar, ou seja, de chegar a fratura, a osteoporose. E aí eu lhe pergunto, o que seria um pico de massa óssea? Eu costumo falar para o meu paciente,
o seguinte, é uma poupança do osso. Você, até os 35 anos, você vai formando a sua massa óssea. Quando chega aos 30, 35 anos, você formou um pico de massa óssea. Essa é a sua poupança, que ele vai estabilizar aí até a sua menopausa. Digamos que chegue na menopausa, é sua aposentadoria, certo? Se você fez um bom suporte de osso até os 35 anos, você vai ter uma aposentadoria tranquila, ou seja, você vai ter um pós-menopausa mais tranquilo, certo? Mas se você não conseguir um pico de massa óssea satisfatório, você vai ter uma osteoporose, certo? Porque nos primeiros 5 anos de pós-menopausa, onde o estrogênio, há uma baixa de estrogênio, há uma perda muito grande de massa óssea. E que isso vai se seguindo por uns 10, 20 anos após a menopausa. Então, no homem, também o envelhecimento faz parte, ou seja, a diminuição da ação dos osteoblastos, o envelhecimento natural, outras comorbidades, sedentarismo, vai ocasionando também a perda de massa óssea. Então, isso é que causa a osteoporose, é um enfraquecimento dos ossos e, consequentemente, levando à fratura. Como é importante assim, esse link que você faz, Aderbal, que é o seguinte, é algo esperado. A partir de uma determinada idade, existe uma fragilidade do osso, porque reduz aquela densidade mineral óssea, ou seja, o osso fica mais porótico. Então, a chance de você vir a fraturar por um trauma de pequena energia, por uma tropeção, por uma queda da própria altura, aumenta, seja em homem ou mulher, mas em faixa etárias diferentes. Então, eu fico pensando que existem tratamentos, eu acho que você vai falar mais adiante, que podem evitar isso, ou atrasar essa perda óssea, ou pelo menos melhorar essa composição óssea, e que pode gerar uma redução do número de fraturas. Por isso que você fala que no idoso a gente consegue fazer, evitar a fratura mesmo no idoso. Então eu fico pensando como são importantes políticas públicas que façam um tratamento dessa população de forma massificada, que pode gerar um resultado, inclusive, econômico e social gigantesco. Porque, ora, se algo esperado, você tem possibilidade de tratar esse indivíduo para que ele não venha a fraturar, o custo social, seja econômico, seja para a vida das pessoas, seria algo extraordinário. Talvez até a gente não conseguisse medir. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso aí, como é que seria o tratamento dessas pessoas e se esse tratamento é eficaz e efetivamente reduz as fraturas dessas pessoas quando, infelizmente, venham a cair, venham a tropeçar, enfim. Sim, Rodrigo, foi bom você ter falado nas políticas públicas, porque o Canadá foi o primeiro país a fazer prevenção de fraturas, certo? E ele só veio ver o resultado dessa prevenção 10 anos após, quando ele teve um resultado do financeiro do que ele gastava antes com as fraturas e o que está atualmente se gastando, 10 anos depois. Então, a prevenção é muito importante. As 4 fraturas por fragilidade mais comuns é a fratura do colo do úmero, a fratura do rádio distal, a fratura da coluna e a fratura do colo do fêmur, que é a mais grave. A fratura do punho é a fratura sentinela, certo? Às vezes o idoso tropeça e é só apoiar a mão, ela fratura o punho. Atendi no Dom Pedro uma paciente que uma porta bateu, ela foi segurar a porta e a porta fraturou o punho dela, certo? Então, isso é uma fratura por fragilidade. É o que eu costumo dizer ao meu paciente: olha, você recebeu um recado de Deus, trate a osteoporose porque vai fraturar o colo do fêmur. E o colo do fêmur é um evento desastroso para toda a família e para o idoso no final de vida. Porque quando fratura, a sobrevida diminui muito após a fratura e normalmente uma pequena parte voltam a ter vida independente, outras são institucionalizadas, outros ficam dependentes de cadeira de roda ou não conseguem mais andar. Então, a osteoporose é uma doença silenciosa. Ela não dá sintomas, mas você tem sinais clínicos de que você tem osteoporose. Na hora que uma pessoa entra no seu consultório, a história clínica dela, o exame físico dela, o entrar no consultório, já lhe mostra se ela tem osteoporose ou não. Se você conhece aquela vovozinha que está toda encurvada, que
que falava para você, olha, eu na minha juventude, eu tinha 1,52 m, hoje eu tenho 1,47 m. Ela está perdendo altura. Por que está perdendo altura? Porque os corpos vertebrais estão achatando. E achata por quê? Porque tem fratura. Tem fragilidade nesse osso. Então vai achatando o corpo vertebral, ela vai diminuindo de tamanho. Isso é um sinal clínico da osteoporose de que você precisa tratar e que ela vai fraturar o colo do fêmur. Aquela senhorinha que chega no seu consultório com a fratura do rádio distal, por trauma mínimo, se você não tratar a osteoporose, ela vai voltar depois com a fratura do colo do fêmur. Existem os fatores de risco modificáveis e os não modificáveis. Os não modificáveis é a etnia, o baixo peso já é modificável, porque você faz uma boa dieta e a carga genética. E os modificáveis são o tabagismo, etilismo, sedentarismo, uso de medicações, uma medicação que é comum. Você vê muito pacientes com DPOC, ou que tem asma, que usa aquela bombinha, as bombinhas que tem com corticoide, pode investigar que essa paciente tem uma osteoporose secundária. Secundária é o uso do corticoide. Né? Muitas vezes, chega no seu consultório uma paciente que você não encontra uma causa de osteoporose. É uma osteoporose pós-menopausa, que é uma osteoporose primária, que, no meu ver, seria uma osteoporose secundária, porque a secundária é a base de estrogênio, mas é considerado também como osteoporose primária, certo? Na mulher, e que você faz a pesquisa clínica dela, a anamnese, quando você pergunta a ela a data, quando foi que ela menstruou a primeira vez, aos 18 anos. E qual foi sua última menstruação? Aos 42 anos. Então ela tem um tempo muito pequeno aí de ação dos estrogênios, que é essencial para a saúde óssea. Então você já vê que ela tem uma osteoporose primária. Aquele senhorzinho que chega no seu consultório, que é sedentário, que é fumante, que é etilista, entendeu? Você vai saber, ele tem um risco grande de ter osteoporose. Viu? E se ele não atingir um pico de massa óssea até os 35 anos, ele vai perder tranquilamente. Então, se você faz uma prevenção, tira os fatores de risco modificáveis, faz uma prevenção com cálcio, faz um bom diagnóstico, tem osteopenia, tem osteoporose, é muito importante que você veja. A Organização Mundial de Saúde, ele coloca até menos 1,5 de desvio padrão, como normal, de menos 1,5 a menos 2,5 osteopenia, menos 2,5 até menos 3,5 osteoporose, e acima disso, osteoporose grave, com fratura, osteoporose grave. Então, se você tem uma osteopenia de menos 1,4, você vê num desvio padrão, e você vê uma osteoporose de 2,6, 2,4 para 2,6, o risco de fratura é o mesmo. Então você olha o exame, não, isso aqui é uma osteopenia, não vou começar a tratar agora. Não, o risco de fratura dele é o mesmo. Se você pega uma osteopenia de 1,8, menos 1,8, com osteoporose de 2,8, aí não, o risco não é o mesmo. Mas você tem que avaliar, o seu raciocínio clínico tem que ser muito bem feito para isso aí. A história clínica do paciente, saber da vida do paciente, quantas gravidez teve. Mas gravidez, sim. Durante a gravidez, apesar de que a mulher ela recupera a massa óssea que ela perdeu na gravidez, ela perde, depois ela recupera, mas tem mulheres que engravidaram 12 vezes. Eu tenho uma paciente no interior que engravidou 17 anos, ela passou 17 anos grávida. Ela passou 17 anos perdendo massa óssea por causa da gravidez. Então, para um organismo recuperar isso de novo, é muito difícil. Então, uma boa história clínica, um bom exame físico, o paciente lhe mostra, tirar a roupa do paciente e examinar. Ele lhe mostra, a osteoporose lhe mostra onde estão os sinais clínicos da osteoporose. Não precisa você ter fratura. Fraturou, já é uma osteoporose grave comprovada. Além da anamnese, que é a conversa que o médico faz com o seu paciente, né, e o exame físico, alguns exames, e você está chamando a atenção, quando você fala em desvio padrão,
Você está se referindo a um exame específico que é a densitometria óssea. A densitometria óssea. Eu queria que você falasse um pouquinho, doutor Aderbal, a respeito da densitometria óssea. O que é densitometria óssea? Você me falou um espectro de idade onde isso é mais provável de existir. Então, eu queria que você me dissesse o seguinte: o que é densitometria óssea? Qual a idade que os nossos pacientes devem fazer e que os nossos colegas médicos devem recomendar a densitometria óssea? E, além disso, quais são os outros exames de imagem ou exames de laboratório que faz parte da investigação do paciente com osteoporose? Ok, então vamos lá. Chegou o paciente, você pega a história clínica dele. Viu toda a história clínica, exame físico. Uma coisa muito importante de você ver, IMC. Certo? Paciente com baixo peso, IMC abaixo de 19 ou com obesidade classe 2 são propensos à osteoporose. Certo? Então o IMC do paciente é indispensável. Certo? Viu a idade do paciente, depois que você fez seu exame todo, se você encontrou os sinais clínicos ou não, o primeiro exame a pedir são radiografias da coluna. Coluna dorsal em AP e perfil, certo? Porque nas radiografias da coluna, você vai ver se você tem já fratura de corpos vertebrais. Às vezes, aquelas fraturas assintomáticas, um achatamento de corpo vertebral, já é um indicativo de que aquela vértebra está fraturada. Aquela vovozinha que está com um encurvamento, que já não tem uma distância mais costo-ilíaca, que já está com um aumento da cifose dorsal, quando você vai olhar as vértebras dele, todas as vértebras estão achatadas. E às vezes a dor é mínima. Então você já vê no raio-x que tem osteoporose. Qual o segundo passo? A densitometria óssea. Esse é o padrão ouro para o diagnóstico de osteoporose. A densitometria óssea, ele vai lhe dizer que o seu paciente está com perda de massa óssea, está com BMD diminuído, certo? Com a DMO diminuído, certo? Mas o que eu costumo dizer ao meu paciente é o seguinte: olha, a densitometria é uma fotografia que você faz, mas que saiu borrada. Então você sabe que ali atrás tem uma pessoa, certo? Mas você não sabe se essa pessoa é alta, se essa pessoa é magra, se essa pessoa é branca, se essa pessoa é preta, certo? Você sabe que tem uma pessoa ali atrás. A densitometria ele diz isso. A densitometria lhe diz que você perdeu massa óssea. Agora não diz a causa. E para isso, com a história clínica, com os exames que você pede, hemograma, glicemia, fosfatase alcalina, o CTX e PNP na segunda fase, mas ureia, creatinina, cálcio sérico, calciúria 24 horas, PTH, e eletroforese de proteínas, TGO e TGP, você com esses exames, você já dá 95% do diagnóstico de osteoporose. Se você encontra função tiroidiana também, olha, se esses exames todos estão normais, você vê, olha, ela tem uma osteoporose, que é uma osteoporose primária, não tem nenhum fator secundário. E aí depois você pode pedir os marcadores, esses marcadores vão lhe dizer se o seu tratamento está sendo eficaz ou não. O marcador, a função do marcador é só esse, dizer se o seu tratamento está sendo eficaz ou não, certo? Ou seja, por exemplo, você pegou esse paciente, deu um diagnóstico de osteoporose, conseguiu fazer um diagnóstico de osteoporose, começou a tratar. Eu vou fazer um antiabsortivo, vou escolher um bisfosfonato. Aí você está usando o bisfosfonato há 1 ano. Ela tinha um CTX de 0,800. CTX é um exame de laboratório? É um exame de laboratório, um exame de sangue, certo? Ele tinha um CTX de 0,800. Quando você dosa o segundo CTX dela, depois de 6 meses a 1 ano com o uso do bisfosfonato, ela está com 0,056. Essa medicação está fazendo efeito. Ou seja, o CTX é um marcador de reabsorção óssea. Então, ele deixou de reabsorver. Por exemplo, você está fazendo o uso de um anabólico, de uma teriparatida.
Você quer ver se o teriparatida está fazendo resultado. Você faz um P1NP. Esse P1NP mudou, se elevou, ótimo. A absorção dela, ela melhorou a absorção óssea dela. Ou seja, a absorção não, ele melhorou a formação óssea. Porque é um anabólico, ele vai aumentar a formação óssea. Então, esses são exames que você pode utilizar e que você pode acompanhar o paciente. Né? Então, a maioria dos pacientes, a osteoporose é uma osteoporose primária. É por baixa de estrogênio, testosterona, PTH, são hormônios indispensáveis para para a saúde óssea, para a formação óssea. Então, se você controla isso aí, você diminui a ação dos osteoclastos, que faz a reabsorção óssea, aumenta a formação óssea, você melhora esse paciente e previne fratura. Né? Que o objetivo do tratamento de osteoporose é você prevenir fratura. Né? A reabsorção, ele demora de 4 a 6 semanas no adulto. A formação óssea é de 4 a 6 meses. Então, desde já, ele é muito mais lento, mas a absorção ele é muito mais dinâmico. Então, se você diminui a absorção e você aumenta a reabsorção, esse desbalanço é que causa a osteoporose, que normalmente na mulher é por baixa de estrogênio. No homem, normalmente, às vezes, é por sedentarismo, por outros fatores, o envelhecimento mesmo do esqueleto, também a substituição de células adiposas da medula óssea, que há um incremento de célula adiposa da medula óssea, que vai enfraquecendo esse osso. Interessante. Você fala, Aderbal, de uma coisa que é bem interessante. Desde tratamentos medicamentosos que vão formar mais osso, outros que vão evitar que esse osso seja reabsorvido. No final das contas, meu objetivo sempre com o tratamento é manter uma massa óssea, ou seja, o osso menos poroso, trocando em miúdos, o osso mais forte. E aí, nesse contexto, a gente tem algo que é não medicamentoso. Existe uma situação lá atrás, que a musculação no idoso tinha que ter uma série de cuidados, e tem que ter, obviamente, mas hoje a gente vê a importância do exercício de força, né? A gente fala musculação como um grande protótipo disso, mas pode ser pilates ou outros exercícios de força, mas a musculação é o grande protótipo desse exercício de força, que pode ajudar esse idoso, tanto na formação óssea, né? Por conta de todo o exercício que ele faz, não é só formação de músculo, forma osso também, eu queria que você falasse um pouquinho disso, e também na importância do exercício de força para evitar quedas e que eventualmente fossem geradoras de fratura. Então, a gente conversou um pouquinho sobre esses antirreabsortivos e esses formadores de osso, mas qual é o papel da atividade física, em especial atividade física de força, bota entre parênteses aí, musculação, tanto na formação óssea como na prevenção de fraturas? Olha, osso e músculo, eles caminham juntos, certo? Se você tem uma musculatura ruim, você vai prejudicar o osso, certo? Se você tem um osso ruim e que você não faz um bom movimento, você também tem uma sarcopenia, que é uma perda de massa óssea, certo? Então, um anda junto do outro e um ajuda o outro. É indispensável a atividade física. A atividade física no idoso é indispensável. Não? Hoje você tem a musculação, que é importante, né? Hoje você tem vários preparadores físicos aqui capacitados para ajudar o idoso, para fazer a fisioterapia do idoso, que é com força muscular. Ele tem que ter uma musculação, ele tem que fazer isso, ele tem que melhorar a musculatura dele. A caminhada é bom? É. O osso precisa de pressão. Ele é muito bom, mas ele precisa mais de que essa musculatura atue mais, você receba mais força. Esportes aquáticos não é bom, porque você trabalha sem gravidade. Apesar de você fazer um esforço físico, certo? Na natação, na hidroginástica, você não tem gravidade, ou seja, você não faz tanta força no osso. E aí você perde
você não ganha tanta massa óssea, certo? Então é importante a atividade física, a musculação, certo? Melhorar a musculatura. Tem um teste que a gente faz em consultório, que faz parte do exame físico, são 3 testes que a gente faz. Um é levantar e sentar, do paciente levantar e sentar, em 15 segundos ele tem que levantar e sentar 5 vezes, certo? Ele levantando e sentando 5 vezes, em 15 segundos ele tem uma boa musculatura no membro inferior. A outra é a força muscular, né, que você faz com a mamometria. Isso tem que estar no homem acima de 19 e na mulher acima de 16 kg força, certo? Então você tem um manômetro e lá você manda ela apertar e aí você mede isso aí. Com isso você já tem uma ideia da força muscular. O outro é de andar na sala, ele anda, você tem um tempo de 10 segundos para ele andar uma distância de 3 metros e voltar. Certo? Então, se ele faz isso em 10 segundos, ele está com uma boa mobilidade. Na hora em que o idoso começa a perder massa muscular, ele começa a arrastar os pés. Ele andando, arrastando os pés. Essa propriocepção, na hora em que você dá a passada, isso lhe dá um bocado de aviso, ou seja, lhe manda um bocado de sinais de distância, de equilíbrio, de velocidade. Na hora que você arrasta o pé, você perde tudo isso. Então, há uma tendência mais. Então, essa musculatura do idoso, dos membros inferiores, para que ele caminhe, ou seja, levantando os pés, levantando a perna, faça essa atividade, é muito importante. Por isso que a caminhada é importante, não a caminhada de arrastar os pés. Ok? Aquele idoso que só quer ficar em repouso, ele perde massa óssea muito grande. Então, o sedentarismo no idoso, você considera um sedentarismo de 15 dias, porque com 15 dias, esse idoso já perdeu grande parte de massa óssea. Então, o sedentarismo de massa muscular é massa óssea, viu? Consequentemente, da massa óssea, né? Então, a massa muscular, a atrofia vem muito mais rápido. Então, o sedentarismo do idoso é muito prejudicial. Aquela senhorinha, aquela vovozinha que antigamente ficava na sua cadeira de balanço fazendo crochê, morria de osteoporose. Agora, uma coisa interessante, Rodrigo, é que hoje você me perguntou quando é que a gente vai pedir densitometria. Os guidelines hoje, os protocolos, eles dizem o seguinte: pacientes sem riscos de fratura, sem fatores de risco, mulheres acima de 60 anos, homens acima de 65 anos. Né? Mas se você tem fatores de risco, você, a qualquer momento, você pode pedir uma densitometria. Sendo que, se a mulher menstrua ainda, ela não tem osteoporose. Quando você encontra uma densidade mineral óssea abaixo do esperado para a idade. Né? Então, você não considera aquilo como osteoporose. E sim, ela tem uma densidade mineral óssea abaixo do esperado para aquela idade. Né? No idoso, não. No idoso, após a menopausa, já é o diagnóstico de osteoporose. Todas duas têm que ser tratadas. São tratadas diferentes, mas têm que ser tratadas. É interessante que em 1970, a perspectiva de vida do brasileiro, da mulher brasileira, era de 57 anos. Hoje está com 77 anos. Então, a expectativa em 1970, você não impedia nem chegar a pedir densitometria. Nem naquela época não tinha nem densitómetro. Mas se fosse... Então, hoje, como a população está envelhecendo muito, tem uma expectativa de vida muito maior, então você tem uma muito maior incidência da doença, de dar um diagnóstico. E você diagnosticar e acompanhar, diagnóstico de osteoporose é tratamento para a vida inteira. A única medicação que você faz drug holiday é o bifosfonato. Explica aí isso que você falou a respeito do tratamento. Então, o tratamento é crônico.
mas existem várias formas de se tratar. Você citou algumas formas aqui, Rodrigo também chamou a atenção sobre algumas classes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que funciona esse tratamento. Você já deixou claro para a gente que o tratamento é crônico, né? Eu queria que você me dissesse o que é a osteopenia dentro desse contexto que a gente está falando. Ok, eu tenho osteopenia, eu tenho osteoporose, o tratamento é crônico. Eu vou cuidar do estilo de vida saudável, fazer exercício físico, devo ir à academia, fazer uma boa alimentação, uma suplementação apropriada para eu tentar manter minha massa óssea, manter minha massa muscular, né? Vou fazer meu tratamento e vou acompanhar. Ok. E a osteopenia, que é aquela situação que me parece ser intermediária entre o normal e a osteoporose. O tratamento é o mesmo da osteoporose? Como é que é a questão da osteopenia e osteoporose? Pode ser igual, pode ser o mesmo. Vai depender dos fatores de risco. Paciente que tem uma osteopenia, uma diminuição de massa óssea, sem fatores de risco, sem fraturas na família, sem ter fatores de riscos modificáveis ou não modificáveis, essa paciente você não precisa tratar, você precisa observar, tem que mandar fazer exercício, tem que mandar fazer uma suplementação de cálcio, a depender da idade, certo? Porque a partir de 60 anos você tem que fazer uma suplementação de cálcio. Então, esse paciente, você tem que acompanhar ele com atividade física e suplementação. Boa alimentação. Osteopenia. Certo? Se tem fatores de risco, certo? Você trata. Aí você trata como outro. Nós falamos do bifosfonato, do drug holiday, do bifosfonato, que é o seguinte, o bisfosfonato você usa normalmente para aqueles pacientes que não tiveram fraturas, que não fraturaram nos 5 primeiros anos de tratamento, você dá umas férias da droga, que é o drug holiday. Então você dá as férias dela. Agora, se é um paciente que você vem tratando e ele teve uma fratura, teve outros eventos durante esse período, você mantém a droga, você não para. Mas se você puder parar, você para, porque tem outras consequências. Por que o bisfosfonato é a única medicação que você faz do drug holiday? Porque ele dá uma impregnação óssea. Ele impregna o osso que pode ser encontrado até 10 anos depois. Certo? Então, você só faz o drug holiday só para o bisfosfonato. Excelente. Doutor Aderbal, doutor Edival, estamos encaminhando aqui para o final. Passou muito rápido, né? Um grande aprendizado que a gente teve hoje, porque se você observar, no final das contas, aquela história que o idoso é normal, é esperado que ele frature, não é bem assim, né? Então existem práticas, existem alternativas, desde medidas comportamentais, como o doutor Aderbal sinalizou, até medicações diversas, com diversas formas de agir, que podem ajudar esse idoso a ter uma vida óssea muito mais saudável e efetivamente evitar um evento, como ele falou, que é catastrófico, de uma queda, uma fratura de osso longo, de quadril, enfim, que pode gerar uma redução não só da sua qualidade de vida, mas também de seu tempo de vida, né? Então, eu queria aqui, em nome do Casa Científica, da Santa Casa, agradecer, dizer como é importante ter uma pessoa tão qualificada como o senhor dentro da nossa instituição, isso fortalece. Lidera também o nosso ambulatório de osteoporose lá na Santa Casa, a gente tem um ambulatório de osteoporose na Santa Casa, ele coordena junto com os residentes lá da ortopedia, então eu não tenho dúvida nenhuma que isso qualifica a nossa instituição. Então, desde já, agradecer a sua presença, doutor Aderbal, agradecer mais uma vez meu amigo Edival por esse bate-papo e dizer que hoje foi um dia muito importante e não tenha dúvida que esse episódio vai ajudar muitas pessoas. Obrigado a vocês por estar aqui, podendo esclarecer as pessoas sobre a osteoporose. A osteoporose é uma doença silenciosa, não dá sintomas, então ninguém se preocupa com isso, né? Eu tomo um remédio, eu tenho osteoporose, eu tomo um remédio que eu tomo uma vez por semana, um exemplo. Uma vez por semana pro resto da vida e eu não sinto nada. Então, essa pessoa não dá muita importância para isso aí. Então, precisa ser muito bem esclarecida, tem que ser muito bem orientada
dos riscos disso aí e o bem que está fazendo isso. Muito bem, foi um prazer muito grande estar com essa oportunidade de conversar sobre esse tema. Eu, como médico, tinha muita curiosidade, acho que muita coisa que me ajudou. Certamente outros colegas também que estão nos assistindo. A população também, sem dúvida nenhuma. Foi uma mesa com muito aprendizado, muita oportunidade para a gente. Muito bom tê-lo aqui. Finalizamos aqui mais um Casa Científica. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. No Instagram, @SantaCasaFSA. No YouTube, Santa Casa FSA. E no Spotify estamos como Casa Científica. Até a próxima.